Vamos trabalhar uma lateral juntos, de um cabelo curtinho, um pixie cut. Aquela lateral bonita, desfiadinha, no passo a passo. Esse será o nosso assunto do nosso encontro de hoje. Corte sem medo e seja uma referência em cortes de cabelo. Cabelos curtos sempre geram, não vou falar curiosidade, mas é um desafio para todo cabeleireiro, todo cortador. No nosso encontro de hoje, na nossa live, nós vamos trabalhar a construção da lateral, a primeira fase do refino e o que eu chamo de refino do refino. Construindo um acabamento com uma ordem cronológica adequada, personalizada para uma construção, no caso, né? Vamos colocar passo da construção, depois a primeira fase de acabamento, depois... É quase uma obra, se tu vai analisar, da construção ao acabamento. E esse será o nosso assunto. E nós já vamos para a nossa modelo, que está aqui. Vamos demonstrar alternativas, variações, possibilidades, inclusive a utilização das ferramentas, uso correto do pente, tesoura desfiadeira, tesoura dentada, qual delas, como usar num cabelo curto. Vamos construir um encontro super bacana, eu e vocês. Vamos lá para a prática já? Muito bem. Quem está comigo, sejam bem-vindos, ótima noite. Hoje teremos um excelente encontro, como todos, mas um assunto que é super procurado, o acabamento em cabelos curtos. Vamos começar a nossa construção dessa lateral e depois trabalhar com secador, com as texturas, texturização, até desenharmos ela do jeito que a nossa cliente quiser. Vamos lá? Muito bem. Quem está chegando, seja bem-vindo. Aqui está a nossa boneca para o nosso exercício da noite, do nosso encontro sobre cabelos curtos. Sim, vamos construir uma lateral toda curtinha, desfiadinha, desde a construção do corte até a primeira fase de acabamento. Vamos secar e vamos personalizar e mostrar como utilizar as ferramentas, posição da mão, como e qual ferramenta utilizar para a construção de um cabelo curto com um acabamento diferenciado. Tá? Deixa eu observar se o fundo está ok. Só vamos posicionar isso aqui. Perfeito. Para que fique bom para vocês. Maravilhoso. Olha lá. No primeiro momento, entender o que nós vamos fazer em estrutura. Tá? Vou até aproximar a boneca um pouquinho mais, para que fique mais fácil de a gente se comunicar à distância. Muito bem. A primeira questão em um cabelo curto é entendermos a figura que eu quero ao redor do crânio. Se eu quero que ela suba de uma forma vertical e sempre prestar atenção na curvatura do crânio, certo? A curvatura do crânio sempre pode criar armadilhas ou comportamentos da fibra do cabelo, no caso. Se a cabeça é bem plana na lateral, um resultado. Se ela já vai se curvando para dentro, vai ficar um cabelinho um pouco maior. Vamos tomar esse cuidado sempre com as nossas clientes. Mas vamos lá. Primeira questão. Eu preciso entender se vou posicionar os meus dedos graduando. Ou seja, se vou deixar o fio de cima maior que os fios de baixo. A inclinação vai exatamente me dar um acabamento de corte e um comportamento. Por exemplo, aqui, onde eu vou criar um empilhamento, talvez desta forma, talvez não, desta forma. Como eu quero um pixie cut, um cabelo mais curtinho, eu vou trabalhar com os meus dedos, poderia eu fazê-lo numa inclinação um pouco menor, talvez assim, certo? Aonde o fio de cima ainda está maior que os de baixo, em repouso, ele já teria uma figura mais agradável. Certo? Não vou chamar de agradável ou desagradável, mas para um pixie cut, se ele ficar muito bolinha assim, nós vamos ter que trabalhar muito com textura.
Se eu quiser um efeito ainda mais de leveza, ao invés desta inclinação, vou trabalhar hoje com os meus dedos verticalmente. Em relação ao crânio, vou deixar o fio de cima maior do que os de baixo. E depois, com a textura, vamos refinar todo o contorno do corte. Nós temos que entender que sempre que este posicionamento, aqui, aqui ou aqui, podem gerar figuras, aliás, podem não, eles geram comportamentos, certo? Muito distintos em um corte de cabelo. Esse é um dos exercícios que eu sempre alerto a todos os profissionais. O nosso olho tem que ser treinado para identificar 3 fatores em um corte de cabelo. O primeiro deles, seja ele curto, médio ou longo, é o perímetro, o contorno do corte. Se é inclinado para frente, se faz a curvatura na linha de contorno da cabeça, do crescimento do cabelo, se é inclinado para trás, se vem horizontal e depois inclina, se é da frente para trás do cabelo mais longo ou de trás para frente. Além da direção, o comportamento, se ele é muito irregular, se ele é mais desenhado. Isso principalmente se estou analisando uma imagem, o que é muito comum as clientes nos trazerem. Olha, eu quero o meu cabelo assim. E a gente começa a navegar na imagem. Depois vamos observar a direção, certo? Se o cabelo, o comportamento dele, vem ativada a sua textura para frente, se ele é horizontal, ou se ele é inclinado para trás, ou se ele segue todo o formato do crânio, no caso do cabelo curto. Qual é o ponto que ele começa a crescer à frente? Se ele não cresce, ele vem de trás até a frente todo igual. Em algum momento existe uma ponta muito mais longa, que talvez foi pensada através de um zigue-zague, isolando o contorno e personalizando depois. No terceiro momento, nós precisamos escutar e perceber a técnica, ou seja, o cabelo curto, que é o nosso assunto, ou todo o cabelo, foi cortado, graduado, foi cortado em camadas. A graduação era baixa? A graduação era média? A graduação era alta? Aonde estava a graduação? Ele tinha um formato em algum lugar circular, depois ele fazia uma graduação? Graduava, depois circulava. Graduava embaixo e depois era plano, se alongava por cima. Aos poucos, todos nós juntos vamos aprender a identificar todas as formas, todas as técnicas num olhar. Assim como um bom músico, ao prestar atenção em uma música, já sabe o tom, a nota e começa a interpretá-lo. Nós precisamos trabalhar muito com o desenvolvimento visual, muito com a capacidade de leitura, certo? Dos cortes. Voltamos aqui à nossa atividade. Essa será a minha atividade, meu posicionamento de dedos para a criação. Vou trabalhar nessa mesma posição com o cabelo da nossa modelo e vou andar com ele até a frente, criando uma lateral bem curta, que será depois. Ela vai receber a primeira fase de textura, depois a segunda e terceira, até terminar com tranquilidade. O que nós precisamos compreender, muitas vezes, é que quando recebemos as clientes com o cabelo já cortado, já com acabamentos, de nós mesmos no recorte, isso até é mais fácil de repetir. Mas quando estamos construindo um corte, ou seja, a minha modelo aqui, apesar de ter uma lateral curta, veja, não é longa. Mas para um pixie cut, ela é longa. Então, quando crio a estrutura, eu tenho que confiar muito nos meus movimentos. Realizar o corte. E sempre quando eu estou criando, eu preciso calcular que a posição final, aonde eu corto o cabelo, não será o final, porque eu preciso recolher o cabelo, personalizando ele através da texturização. Então eu preciso ter a calma, a clareza e a confiança
de confiar no método, ou seja, definido a proposta, eu vou com ela até o final. Para manter o quê? Fecha a guia, sempre. Controle. Cortando por dentro da mão, desta forma. Ou, se tu tens mais facilidade, desta forma. Eu dou sempre a liberdade. Lembrando que quem manda em um corte de cabelo é o pente. Se o meu desejo é pentear o cabelo horizontalmente e posicionar os meus dedos verticalmente, quem diz se algo está vertical é o pente, não o dedo. Se o pente estiver inclinado, vou graduar de uma forma que vai criar um cabelo um pouquinho mais cheinho. Se eu posiciono o pente e não percebo isso, e de repente faço isso aqui, tenho que ter o entendimento que estou deixando o de cima menor que o de baixo e ele cairá mais alongado. Olho no pente. Depois, se vocês tiverem perguntas, quem ficar comigo até o final, onde nós vamos construir essa lateral. E depois nós vamos dar o acabamento através da texturização. Pode no final me fazer a pergunta que for necessária. E se já quiser antecipar a sua pergunta, pode deixar na caixinha de perguntas, certo? Que aí no final a gente revisa tudo e complementa a nossa aula. Porque durante a execução do nosso movimento, eu não consigo acompanhar os comentários, mas fico feliz de todo mundo que está compartilhando a live, todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho, todo mundo que segue a gente no canal do YouTube e aqui no Instagram. Pronto. 1, 2, 3, no máximo um quarto passo. E o que um bom cortador, o que uma boa cortadora faz? Confere. Se percebeu alguma irregularidade, e aí tu vai dizer assim, ai Paulo, tu nunca deve errar. Se não erro, é porque eu confiro. Porque pela pressão dos dedos, às vezes um mau posicionamento, nos vazios do dedo, enfim, conforme o formato dos teus dedos ou a forma que tu tensiona o cabelo com o pente, nós podemos afrouxar a mecha ou tensionar demais. Então, 1, 2, 3 e confere. Como eu estou querendo que a minha linha de corte ande, ela tem que reproduzir o formato do crânio conforme eu estou andando. Se eu faço a conferência e ao invés de estar nessa posição, ela está crescendo, ela está sendo penteada para trás, a frente ficará muito longa, isso não é um erro, mas se não é o meu desejo, é retrabalho. E quanto mais assertivos nós formos na estrutura, mais conscientes na textura, menos tempo a cliente ficará na cadeira e mais rápido nós vamos alcançar o objetivo de satisfação dela e nós como profissionais também. Fica nítida, deixa eu buscar aqui, ó. A sombra está aqui. Lembra daquela máxima, quem penteia bem, corta bem. Aperfeiçoar o pente, sempre. Quem aperfeiçoa as posições da tesoura, melhora a postura. Veja, poderia cortar da mesma forma, assim e assim. Então é muito importante que quando a gente quer melhorar o nosso cabelo curto, a gente melhore o controle.
do pente e da tesoura. Sempre. Última conferência. Está indo bem. Tudo certinho. Paulo, poderia cortar de bico de tesoura? Poderia. Tá? E já temos a lateral. Grosseiramente. Deixa eu até virar a luz aqui. Opa! Só não tropeçar no fio, Paulo. Para que fique melhor para vocês aqui. Opa, vem cá, luzinha. Vai ficar melhor. Isso aí. Maravilha. Agora sim. Agora sim. Fica melhor. Tá? Então, quando a gente está construindo um cabelo curto, alguém vai me falar o seguinte. Deixei um fiozinho aqui para trás. Se soltou. Vamos corrigi-lo. Pronto. Às vezes, quando eu estou num curso de corte, alguém fala, Paulo, mas eu fiz um buraco. Bom, em um pixie cut, isso não é um buraco, isso faz parte do contorno, certo? Cortado em um movimento, sem isolar nada, sempre cairá conforme o perímetro, certo? Isso faz parte do cabelo curto. Aqui temos a primeira fase, vamos trabalhar a lateral, certo? Nosso objetivo hoje é criar uma lateral super bacana para vocês na construção e agora no acabamento. As questões de acabamento. A primeira fase da textura, e eu vou levantar a minha boneca para que ela pegue o fundo branco lá, mesmo que fique um pouco alta para mim. Vocês vão conseguir observar. Até vou passar mudar o nosso fundo aqui. Aí. Para que fique mais fácil. A primeira questão que eu chamo é trabalhar com a primeira camada do corte, o terço final, quebrar a linha de peso, o gesso do cabelo. Vocês notaram que durante a construção do corte, em nenhum momento eu fiquei fazendo isso, ou querendo já desenhar o cabelo. Enquanto estou construindo, principalmente um cabelo curto, eu preciso me manter confiante no método, confiante nos meus movimentos e na mecha guia. Se eu já venho cortando, já solto chacoalhando e já venho rasgando, a próxima mecha eu perco a referência. Então eu preciso, junto de vocês, sempre manter a calma, tá? A calma, para que a gente consiga primeiro construir, depois decorar. Essa é a ordem, tá? Na primeira fase de textura, eu posso usar tanto a tesoura de corte, tá? Tanto a tesoura de corte, quanto as tesouras dentadas, as desfiadeiras. O objetivo agora é, depois de construir a lateral, é fazer o primeiro recuo. Elas vão recuar, elas precisam recuar, certo? Então nós vamos trabalhar desta forma. Vamos deixar o melhor ponto da luz, para que todo mundo possa ver. Isso aí, vamos melhorar isso. Excelente. Aí tu vai me dizer o seguinte, Paulo, esse movimento que tu vai fazer, ele é muito de barbearia e eu não corto o cabelo masculino. Aí eu vou te dizer o seguinte, é cabelo, é na cabeça, não importa o sexo. Se tu queres melhorar cabelo curto, tu precisa trabalhar o giro de pente sobre tesoura, acomodando o cabelo e trabalhando tanto com a tesoura paralela ao pente, quanto de bico de tesoura, que é o que eu gosto bastante. Feita a primeira fase da estrutura, poderia eu, como falei, Paulo, eu não tenho tesoura dentada. Parece estranho, mas muitas pessoas não têm tesouras desfiadeiras dentadas boas. Posso trabalhar essa primeira fase, Paulo, com a tesoura de corte? Sim, onde eu vou corromper um pouco a primeira porção do corte. Posso fazer com a tesoura desta forma, ou posso usar a tesoura dentada, que me agrada bastante para cabelos curtos. Mas no primeiro momento,
trabalhando no terço final e sempre respeitando a forma que foi criado o cabelo. Ou seja, se eu cortei o cabelo desta forma, verticalmente, eu preciso girar o pente, posicionar o cabelo e subir em um movimento onde o meu pente respeite a estrutura criada. E não que eu afunde como se eu tivesse cortado desta forma. Eu preciso respeitar a forma, sempre. Num primeiro momento. Depois, com a personalização, nós vamos desrespeitar, talvez, a forma e personalizar o corte baseado em curvaturas, densidades, falhas, rodamuinhos, tudo isso. Mas vamos lá. Poderia eu trabalhar de bico de tesoura? Mesma coisa, tesoura dentada. Lembrando que uma tesoura dentada boa, tu tens que bater, sair e ela não pode puxar. Bater, sair e ela não pode puxar. Bater, sair e ela não pode puxar. Se a tua tesoura dentada, tu fecha e ela fica e vem com a cabeça junto, ela não tá boa. Tua tesoura dentada precisa bater e sair. Só com um pequeno afinamento, nós já começamos a fazer o cabelo a assentar no crânio. Então a gente constrói, depois a gente faz a primeira fase de refino, ou de bico de tesoura, ou passando geral a tesoura dentada, respeitando sempre a figura criada, seja ela qual for, e no terço final, no primeiro momento, ou seja, na ponta do cabelo, apenas para dar um polimento à peça, apenas para fazê-lo se assentar numa primeira fase e mantenha a calma. Ainda falando de estrutura, voltando um pouco, esta porção sempre tem um volume muito grande. Nenhum ser humano é igual à boneca, onde tem essa borda plantada por uma máquina. Veja. Toda mais densa. Certo? Então, em muitos cursos onde eu uso a boneca, eu dou a liberdade para alguns dos meus alunos limparem um pouquinho com a tesoura essa pequena porção, tirando um pouquinho deste excesso da boneca, para conseguir visualizar um acabamento mais próximo da vida real. E isso em um curso, porque a boneca, eu sempre falo pro pessoal, galera, quanto mais curto, mais complexo vai ficar, mais estranho vai ficar. Então, às vezes, eu retiro um pouquinho em um curso essa primeira bordinha aqui, que gera geralmente um volume excessivo. Para remover também parte desse volume excessivo, eu sempre recomendo que quando eu estou construindo, e até mesmo em algum momento da texturização, eu faça uma correção neste movimento aqui. Eu vou mostrar a boneca bem de perto para vocês. Aqui assim. Olha esta figura. Vocês estão vendo? Nesse momento, para esta porção, eu preciso, se quero recolher ela, deixá-la mais rente ao corpo, remover peso, eu tenho que buscar o gatilho da palavra remover peso, que remove peso, camada remove peso. Camada igual já ajudaria, mas o que eu quero é assentar essa porção para que ela não fique com uma bolsa muito grande aqui. Então, nesta primeira parte do corte curto, eu sempre vou remover este triângulo retângulo, posicionando o cabelo baseado no fio mais longo. Os meus dedos posicionados como se fosse uma camada que cresce. Penteio ele para frente e para cima e removo, geralmente de bico de tesoura, para já criar suavidade. Mantenho os meus dedos nesse lugar, ali será a posição de corte. Pego uma nova seção, não ando com ela, trago até que chega o cabelo até o nosso ponto de corte, que será esse, bico de tesoura. Só o fato de fazer isso já começa a assentar, encostar o cabelo no crânio
e criar um acabamento mais suave, que perde aquela bolsa característica da graduação só na primeira parte do corte. Lembrando que a boneca, tão plantada que é nas bordas, dou liberdade para algumas pessoas e poderia ter preparado a boneca previamente, vocês nem iriam notar isso. Olha, o acabamento do Paulo na boneca é tão perfeito. Só que em cursos, esta beirada que eu já mostrei para vocês, eu autorizo que o aluno remova, porque ela é tão concentrada que ela expande e deixa uma frustração a quem está construindo um corte em uma boneca, coisa que não acontece em nenhum ser humano, porque nas pessoas esta borda é mais leve. Veja, ela não é plantada como a boneca, ela é suave, ao contrário da boneca. Ela vem diminuindo a quantidade, a boneca ela vai aumentando a quantidade. Bom, recapitulando, fazer uma boa estrutura, fazer a conferência, ajustar a estrutura com uma camada para remover essa parte frontal, o peso dessa porção, começar a primeira fase de acabamento, ou de bico de tesoura, ou refinando a parte da ponta do corte. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Não se perderem. Vou ficar até um pouco longe da boneca, veja. Eu cortei ele numa linha vertical. Muitas pessoas começam a bater e vão criando uma curva na cabeça. Vão afundando com o pente. Pode ser feito depois, com criatividade, mas primeiro respeite a estrutura. Venha com a tesoura, vou fazer aqui assim para vocês. Venha com a tesoura subindo, vamos supor que eu cortei aqui, então vou trabalhar com a tesoura um pouquinho mais para dentro, mas respeitando a estrutura, não mudando a estrutura, senão eu afundo o corte, desconecto ele e começo a me perder. Bom, temos a primeira fase do corte feita, estrutura e primeira fase de textura. Claro que uma boneca nunca será um ser humano, eu sempre falo nos meus treinamentos, vamos respeitar a boneca, entender os movimentos e confiar no método. Se desse errado, eu jamais contaria, ainda mais ao vivo, para vocês. Tudo que conto é aquilo que pratico nas minhas clientes há muitos anos, inclusive, certo? A boneca tem suas restrições e quem nos acompanha nos cursos presenciais no online aprende a confiar no método, porque nós mostramos a construção, a experimentação, a lógica dos movimentos e depois mostramos nas pessoas também como isso acontece. Só que se eu não me preparo aqui, não treino a minha mão, não entendo o movimento, quando eu vou trabalhar numa pessoa, não acontece exatamente nada. Eu vou seguir sempre aquilo que eu já fazia, que é a segurança. Então, para que a gente construa uma informação, eu uso muitos exercícios para que a gente entenda o movimento. Tá? Pois bem, eu poderia trabalhar esse cabelo, ele já secou, então ele estaria ainda, por exemplo, um pouco úmido. Aí tu vai me perguntar, Paulo, mas eu poderia ter construído ele todo de bico de tesoura para já ter esse efeito mais suave? Com certeza sim, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Mas quando eu estou num treinamento ou passando informação, eu prefiro fazer o corte limpo, organizado, para que tu treine o controle, treine o cross-check e consiga executar o movimento e nunca se perca em uma mecha guia. Depois que tu tem os movimentos, o controle do pente, toda a movimentação da tesoura, nas suas variáveis, e não os movimentos que fazem te entortar, controlados, minha filha, agora, e tu voa. Aí tu vai trabalhando com a tesoura de bico, tu pode trabalhar na mesma técnica com navalha, seguindo os mesmos princípios de mobilidade, de controle, de conferência, a ferramenta não vai mudar. Mas para conseguir o que a gente quer, que é aperfeiçoar o nosso corte curto, nós precisamos fazer algumas coisas que vão nos levar a este sucesso. Esses controles, todos eles, são fundamentais. Tá? Bom, primeira questão. As questões das texturas. Em um cabelo curto, fizemos a primeira, certo? Em um cabelo curto. Se tu tens dificuldade, veja, as divisões agora. Diagonais para trás. Se tu tens dificuldade em lidar com os movimentos, deixa eu até me posicionar diferente, aqui assim, e achar o melhor ângulo. Agora eu vou baixar um pouquinho ela.
Aí, pronto. Maravilha. Numa boneca ou numa pessoa, eu sempre dou preferência e eu quero a compreensão de vocês que eu preciso que vocês vejam. E eu não quero eu preciso talvez me posicionar de uma forma que não seja mais adequada, porque eu não quero jamais tapar a imagem. Então vou testar da melhor forma possível como eu consigo executar o movimento e o mais importante, que vocês consigam acompanhar. Tá? Quando eu trabalho com a textura em canais, se eu tenho a capacidade de segurar o cabelo e trabalhar abrindo e fechando e pulando um, abrindo e fechando e pulando um, abrindo e fechando e pulando um, segurando o cabelo, pode ser. Mas no cabelo curto isso é muito difícil. Por quê? Porque nós não temos espaço para trabalhar. Então eu gosto muito de fazer este movimento aqui. Aqui, ó. Faço desta forma, indicador em cima do pente, diagonal para trás. Lembrando que tudo tem suas fases. Fizemos a primeira com tesoura dentada ou tesoura de corte com bico de tesoura, na técnica do picotado. E agora vamos para a segunda fase, onde eu vou personalizando. Entro com a tesoura, não trabalho com a ponta nessa fase, trabalho com a parte final dela. E vou abrindo e fechando, e desço. Pulo um, abro e fecho, e desço. Pulo outro, abro, fecho, e desço. Confio no movimento e não busco a perfeição dele nessa hora. É como se fosse um bolo, eu decorando uma torta de aniversário, um bolo de aniversário. Eu primeiro construo o bolo, sei que está bem misturado, sei que está bem assado, sei que está num formato que eu quero, se é circular, se é quadrado, enfim, que bolo é esse? Fiz isso bem feito, espero esfriar, fatio, recheio ele com o que eu quero. Tá bom, não está bonito, mas tá bom de comer, mas não tá bonito. Falta o quê? A decoração. A decoração tem fases. Tem a primeira fase, talvez, daquela pasta americana ou de um glacê branco passado, que ainda não é bonito, está começando. Depois vem algumas porções, algumas gotas, alguns desenhos, algumas flores. Depois outros detalhes. Depois um enfeite ao redor. Depois a vela de aniversário. Então eu não coloco a vela de aniversário logo que o bolo sai do forno. E nem começo a decorá-lo com glacê logo que ele está quente. Eu tenho que entender as fases. Fiz essa primeira porção, mais uma diagonal, e vou construindo, certo? Muitas pessoas têm dificuldade nesse movimento porque trabalham com a tesoura na ponta do dedo. E aí vão fazer movimentos que não são adequados. Eu preciso trazer ela sempre no gordinho do dedo, no fofinho do dedo. Abrir ela grandona, tem que abrir grande, e um movimento leve do polegar. Abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Mais uma diagonal, penteio, segurando o cabelo com o meu dedo, não usando clips, e venho trabalhando, abrindo e fechando. Notem que agora eu já estou aprofundando a minha textura, não é mais no terço final. Eu já avanço para o meio da mecha, em alguns casos, podendo até chegar mais próximo da raiz. Tudo depende do que eu quero e do estilo da cliente e do resultado final que eu quero. Esse trabalho depende muito deste movimento e de uma boa tesoura. Paulo, eu não consigo fazer isso com a tesoura. Poderia fazer com a navalha? Sim, pegue sua navalha, faça as mesmas divisões. Pince o cabelo, personalize um navalhando, pule, personalize outro, pule, personalize outro. Crie separações, isso cria movimento, é incrível para um corte. Paulo, não tenho navalha, não gosto. A minha tesoura de corte não funciona, não aprendi. Então, posso fazer com a tesoura dentada, Paulo? Bom, pode, com certeza. O raciocínio é diferente da tesoura de corte, onde eu pedi para vocês abrirem muito bem a tesoura. Usarem o fundo dela e um movimento curto, usando só o final dela. A tesoura dentada é totalmente ao contrário. Eu uso só a pontinha e abrindo muito pouquinho. Muito pouquinho, muito pouquinho. Se eu abrir grandão, não vai funcionar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra em relação ao movimento de abertura. Tá? Vamos experimentar. A gente está aqui para aprender. Então, vamos lá. Diagonal para frente, penteio o cabelo e venho com movimento curto, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Posso fazer uma só, Paulo? Se a tesoura é boa, olha lá. Eu gosto de abrir e fechar esculpindo, abrir e fechar esculpindo, separando. Depois já venho de baixo para cima, desta forma, e vou esculpindo o meu trabalho.
mais uma diagonal para trás, penteio sobre, e aí vou trabalhando com uma só, ou abrindo e fechando e esculpindo. Vocês viram que a minha boneca já tem a segunda textura, fiz uma em canais, não custa compartilhar com vocês também como se faz. Mesmo que eu corte demais, não há problema, o importante é que a gente compartilhe a informação. Divide e segura, tudo é leve, tudo é leve, todos os movimentos são leves, não existe força em textura. Firmeza, postura tu faz na construção, a textura tu precisa fluir com movimentos leves de tesoura, dedos, tudo é mais suave, tá? Pois bem, já estamos começando a enxergar um cabelo que vai rareando. Só que o que acontece? Se ele está úmido, eu posso me enganar. Eu faço uma primeira textura na fase úmida, mas respeito o que o cabelo me mostra, não tento avançar. Porque quando um cabelo curto tu avança, tu pode juntar demais alguns fios e criar um acabamento que não fique perfeito. Eu faço a primeira fase da textura, faço a segunda, que é um pouquinho mais aprofundada, e paro. O que eu faço? Seco, que é o que eu vou fazer. Porque com o cabelo seco eu vou escutar ele, sempre. Com o cabelo seco eu escuto, eu visualizo, eu consigo perceber aonde eu vou atacar. Como eu vou abrir esse cabelo? Como eu vou conseguir criar um afinamento e um encaixe que vai se aproximar de um resultado final, sem cortar demais. Então agora a gente vai secar. Secar, você sabe. Barulho de secador é rapidinho, é só uma lateral. Então peço compreensão de vocês com o barulho do secador. Pronto. Tá? Seco vai ficar muito mais fácil a gente começar a personalizar. E agora, é o que nós vamos fazer? Pois bem, eu sou um defensor, um amante, um apaixonado por estas tesouras, tá? A tesoura dentada. Inclusive, as 3 tesouras que utilizo e que utilizo no salão são dessa marca chamada Okio. Okio. Que se vocês acompanharam nos meus stories, eles criaram um cupom de desconto para todas as pessoas que me seguem, para todos os meus alunos, que dá 10% na compra de cada tesoura. Paulo, mas tu começou a usar agora? Não, são as tesouras que eu uso há algum tempo. Há algum tempo já. Aliás, uns 3 ou 4 anos pelo menos. Essa é uma que eu gosto, que eu bato, puxo e ela não vem junto com a cabeça. Pois bem, nós vamos começar agora a perceber. E eu preciso manipular a tesoura bem. Eu preciso conseguir trabalhar com a tesoura nas posições, a dentada também. Porque ora ela está no gordinho do dedo, abrindo e fechando. Depois ela já vai lá para a posição 4 e ataca de ponta. Depois ela volta e eu inclino a mão. Se eu colocar o polegar lá para dentro, eu não consigo fazer os movimentos e começo a me entortar demais. Eu preciso que a tesoura vá para a cabeça e não que o meu corpo se entorte. É um desenvolvimento. Quanto mais desenvolvermos isso, mais sucesso nos cortes curtos e em qualquer corte. Vamos lá. Diagonal, seguro, posiciono e vou personalizando, abrindo, fechando. Primeiro, uma forma geral. Se eu tenho a liberdade de vir de baixo para cima, minha tesoura saiu do fofinho do dedo e já foi lá para a ponta. E de baixo para cima eu começo a esculpir. Entrando profundamente, soltando e começando a desenhar de que forma? A forma que a artista que está aí insistindo consegue enxergar a beleza de um cabelo curto. Não é para repetir, é para se inspirar. E quando tu tens a mobilidade da tesoura e uma boa tesoura, tu consegue reproduzir aquilo que está na tua mente, certo? Por exemplo,
Vou atacar removendo este volume. Veja, de pontinha de tesoura. Paulo, mas tu encosta na raiz se precisar nesses desenhos? Sim, com certeza. Desta forma. Eu ataco o volume. Diagonal, penteio sobre, personalizo. Aprofundo. Se tem um cabelo que me incomoda, vou lá dentro e converso com ele, frente a frente. Abrindo os movimentos, dando mais abertura à orelha ou não, mas tirando aquele efeito cotonete que muitas vezes nos incomoda e que usamos a tesoura apenas desse jeito. Isso não nos leva, mas não ao lugar perfeito, tá? Textura sempre é mecha por mecha. Textura é suavidade. É uma conversa que tem lógica. Ela tem arte, mas ela é construída com uma lógica. Primeiro da construção do corte. Depois, veja. Veja. Ajustando a boneca e as suas características. Pronto. Se tu tens mais liberdade com esta tesoura, eu uso ela no final para ajustar as separações que quero, para criar algo mais pontiagudo ou mais aberto, como eu quero ou não. Enfim, tudo é uma escolha, tudo é uma criação. Trabalho lá internamente, inclusive com essa tesoura de corte. Posso, Paulo, e se ela quisesse a orelha de fora? Bom, aí eu já mudaria inclusive a minha estrutura inicial, fazendo ela muito mais curta. Personaliza, personaliza, tira do rosto. É escultura. Esses dias, um grande amigo meu, profissional, colega, instrutor, um educador fora de série, uma pessoa maravilhosa, chamada Renato Fuss, que é um grande amigo, postou na sua rede social uma frase assim, que o cabelo curto é o vestibular para cabeleireiros. É ali que tu passa ou tu é reprovado. O cabelo curto exige toda a consciência corporal, todo o controle de ferramentas, todo o controle sobre o crânio, para que tu possa sair de uma situação e entregar um cabelo bem alinhado, que tenha durabilidade e que entregue a personalidade da cliente. Seja ela mais recortada, talvez, mais desfiada, ou talvez só com um pequeno refino. Paulo, tu fez tudo isso, eu preciso fazer sempre isso? Aí a gente não entendeu o princípio básico da texturização. A texturização sempre será utilizada para personalizar. Sempre será a tua assinatura baseada em um corte que deixe a cliente feliz. Quanto tem que fazer? A experiência vai te mostrar. Como tem que fazer? Tentei te mostrar alguns caminhos e algumas regras que eu não uso como regras, mas orientações de como construir com consciência uma lateral de corte, uma primeira fase de textura e não querer na primeira tesourada enxergar isso. Não querer na primeira tesourada enxergar o cabelo pronto. Nós temos que ter consciência. Temos que ter consciência que o cabelo tem fases de corte. Que um cabelo curto é como se fosse o exemplo que eu falei do confeiteiro. Tem a fase da construção, tem a fase
Enfim, da primeira decoração tem a fase da finalização. Quando finalizamos um cabelo curto, lá no final, nós vamos observar leveza, encaixe e a personalização conforme a nossa cliente desejar, certo? Vocês lembram como ele estava muito quadrado? Quem não acompanhou a live desde o início, depois que eu posto ela aqui, vocês vão voltar esse vídeo e vão ver onde nós estávamos e aonde chegamos. Isso é uma construção consciente de um pixie cut. Se a cliente vem refazer esse trabalho, ele tem já a minha textura, ele tem a tua textura. É muito mais fácil eu refazer isso e eu vou precisar fazer o quê? Se ela é uma cliente frequente, eu preciso minimizar os meus movimentos, ou seja, eu não faço toda a entrega de texturização, porque isso seria insanidade da minha parte. Eu preciso ter bom senso, textura é bom senso. A cliente veio, eu fiz uma textura profunda, quase tocando na pele, desenhando todo o cabelo curto para ela. Ela volta em 1 mês e meio, 2, refazer o corte, eu vou lá e faço todos os movimentos. Não, ele ainda tem um pouco da textura interna. Se texturização é percepção, eu sou obrigado a perceber que o cabelo não precisa de tanta textura. Mas aí talvez no outro corte, onde aquela textura interna cresceu e se conectou à figura do corte, eu precise refazer toda ela. Tá? Uma texturização bem feita, ela pode até levar a tua cliente para outro profissional. Ele pode até tirar as pontinhas, fica bom uma vez. Na segunda vez, quando cresceu a textura interna que tu fez muito bem, vira um cotonete. Quem é mais antigo, vira um orelhão. Orelhão é aqueles de telefonia. Mas o cotonete é um bom exemplo. Ela fala, meu Deus, meu cabelo não consigo mais ajeitar. E aí ela volta para a tua mão. Tá? Para encontrar um cabelo curto, muito bem cortado e com um excelente acabamento. Deixa eu buscar minha cadeira aqui. Peço perdão só para movimentar algumas coisas. Cadeira, vem cá. Pronto. Cara, quem lembra como tava essa lateral? A minha dica sempre é: confia no método, entenda as fases de um corte e não queira ver o final enquanto está construindo. Sempre brinco, não sou maquiador, mas vejo tutoriais de maquiadoras fantásticos, onde elas passam cores aqui, 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 aqui. Se eu falar assim, nossa, que feia essa maquiagem, eu não entendi nada de luz e sombra, iluminação. Depois tu faz tudo aquilo se conectar e sutilmente a luz, sombra, iluminação num ponto correto, afinando o rosto, afinando o nariz, alargando o nariz, conforme tu brinca com as cores, no sutil. Quando construímos uma mecha, a cliente está cheia de papéis, cabelo desfiado, abre o papel, está um amarelo forte, tu não fica nervoso, tu não fica nervosa, tu vai lá e lava, tonaliza, finaliza com babyliss, com uma escova e sabe que está certo. Nós temos que ter essa calma para cortar cabelo, sempre. Sempre é essa calma. Quando a gente sabe o que está fazendo, sempre, em estrutura, seja ela qual for, linha, graduação, camada ou várias conexões entre elas, que geralmente um corte tem mais de uma nota. Eu primeiro confio na construção, depois eu vou para a texturização e as fases da texturização são sempre uma escolha da tua assinatura. Por exemplo, nós temos a mesma escola, eu e o meu irmão, que é um profissional de mão cheia, talvez ele esteja nos assistindo, Beto. Ele é incrível.
nós temos movimentos similares, mas na textura, cada um tem um pouco da sua assinatura. Ele tem uma pegada diferente na texturização, e é a assinatura dele, eu tenho outra. Quem está certo? Os dois. Somos dois profissionais felizes naquilo que fizemos. Começamos a assinar, mas sempre personalizando o que deixa a cliente feliz e não o que me deixa feliz. Que bom que eu possa conectar tudo isso, mas se a cliente, Paulo, eu quero um cabelo reto, bem denso, pesado. Vou lá eu afinar ele com... Não. Paulo, eu quero um cabelo... eu vou te entregar. Paulo, eu quero que o meu cacho fique mais flutuante. Eu vou entregar. Eu quero que o meu cacho fique mais denso. Por quê? Porque da última vez... Veja, quando tu texturiza com consciência, até uma reclamação da cliente, que é justo e pode acontecer, porque a gente não acerta sempre, a gente toma uma decisão e baseado na decisão, a gente pode acertar ou se equivocar. Sempre que o equívoco seja sutil. Mas se a cliente falou, Paulo, meu cabelo ficou muito curta a camada. Eu sei como construir a camada, eu sei quanto texturizei, na próxima eu preservo e deixo. Agora, se eu não sei para onde eu puxei, eu fui puxando que nem um boneco deposto, assim, balançando os braços, puxando, rasgando, eu não tenho como corrigir. A tendência é que eu repita o erro. E se ela gostou do último trabalho e eu construí e texturizei com consciência, eu consigo repetir. Essa é a mágica. E essa é a mágica que todas as pessoas que participam do nosso curso presencial e do online, que é o curso completo, o módulo 1 e 2, mais um módulo exclusivo de texturização, é essa mágica que elas percebem no seu dia a dia acontecendo. Nós acabamos de finalizar a turma 3 está no início dos trabalhos. Quem está na turma 3 me assistindo, manda um alô. Quem é da turma 1, 2 ou 3 e está me assistindo, manda ali um comentário. Paulo, sou da turma 1, Paulo, sou da turma 2, turma 3. Muito pessoal, eu vou vendo os nomes das pessoas que vão participando. É muita gente conhecida, fico muito feliz por estar aqui com vocês. Alguém me pergunta, Nilda, no cabelo cacheado, vai causar o mesmo efeito essa texturização? Vamos lá, vamos entender a pergunta da Nilda. Ela mandou uma pergunta na caixinha de perguntas. No cabelo cacheado, vai dar o mesmo efeito, esse tipo de texturização? Com certeza não, certo? Porque aqui estamos visualizando uma forma suave, leve, que fica sobre a orelha, que tem um comportamento e que tem um objetivo, certo? De criar essa suavização sobre a orelha com técnicas, primeiro, de textura inicial da estrutura, depois ela em canais, seção por seção, seja feita com a tesoura de fio navalha ou com a tesoura dentada, sempre cortando um, pulando um. Depois trabalhando profundamente, um pouquinho mais nas linhas de início, maior densidade, mais profundamente sobre a orelha para criar a abertura e personalizar. Então, o final é de um cabelo liso. O cabelo é curto e cacheado? Bom, eu não sou um grande fã de afinar demais cabelos cacheados, certo? Mas se ele é curto, a ponto de ser um pixie cut, eu trabalho conforme as densidades que a pessoa me apresenta. Por exemplo, ela pode ter muito pouco cabelo aqui e um monte de cabelo aqui. Eu tenho que trabalhar para dar harmonia. Então, quando eu falo não é a mesma coisa no aspecto final, certo? Mas a decisão, ela sempre será do profissional. Cabelos cacheados, principalmente um pouco mais longos do que o meu, mas ainda numa versão mais curta, eu gosto até de trabalhar com a técnica de break cutting, ou seja, eu uso a técnica separando ele mais. Não rasgo ele tanto. Separo, se a pessoa só usa ele cacheado, certo? Mas se ele é um pouco mais curto, eu vou com a tesoura lá mais perto da cabeça, mas eu vou tranquilamente. Aí tu diz, Paulo, tu é louco? Não, eu entrego o que o cabelo pede. Simples assim. Se ele me pede, eu entrego. Paulo, ele te pede, eu não consigo entender. É a idealização do visual e a correção de um problema que cada pessoa vai nos apresentar.
Isso é baseado em experiência e trabalho também. Às vezes eu já errei muitas vezes e construí a minha identidade e a minha experiência baseada em erros. Os novos erros que cometerei serão fundamentais para que eu melhore o meu trabalho. Ou seja, experiência em um cabelo que era liso, eu fiz tal coisa, não ficou legal. Vai pro HD interno, filho, não vai ficar na terra do nunca espalhado lá. Não, vai pro HD interno. Cabelo liso, e essa característica, primeira regra, luz piscando, cuidado, Paulo, lembra que tu fez demais. E aí a gente vai construindo. Nós nunca vamos crescer como profissionais acertando 100%, mas se eu sei o que eu estou fazendo, assumo a responsabilidade pelos acertos e pelos erros, e não culpo terceiros, nem a lua, nem o lado que ela dorme, a tendência é que a gente consiga corrigir e evoluir como cortadores. Nós temos que ter pessoas que a gente admira, profissionais que a gente admira, mas não demais para confundir tua cabeça. Então, algumas pessoas para mecha, algumas pessoas para penteado, algumas pessoas para corte e se aprofundar. Se aprofundar até dominar tudo, desde que isso faça sentido para ti. Que tu admire quem está passando a informação, que tu consiga compreender a forma que o profissional, o educador passa a informação. E é isso que eu espero conseguir fazer com muitas de vocês, passando uma informação de uma forma, às vezes, divertida, mas sempre com consciência, certo? Sempre com consciência. Trabalhando e entendendo as fases de um corte. E hoje, nessa noite, nós vimos como construir uma lateral de um pixie cut, desde a sua estrutura até a primeira fase de textura. Tesoura dentada ou picotado. Depois canais com tesoura de fio navalha ou tesoura dentada. Cada uma com raciocínio. Uma muito aberta, trabalhando no fundo, outra bem fechadinha, trabalhando na pontinha. E depois esculpindo e libertando a artista ou artista que está ali em cada um de vocês. Cada um vai dar o seu acabamento ao corte, sempre conversando com a cliente, percebendo se ela quer pontas mais fininhas, se ela quer ir mais recortadinho, se ela gosta dele um pouquinho mais cheinho, se ela gosta dele no contorno da orelha, se ela gosta de pontas muito longas. Tudo a gente faz. Não existe o certo ou errado. Existe o que faz uma pessoa feliz ou chateada com o corte que tu fez. Eu espero que vocês trabalhem sempre com clientes sorrindo, depois de terminarem o trabalho de corte. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso encontro. A Adriana Gonçalves fala, quero muito aprender coisas novas. Está no lugar certo, com a turma certa, com os amigos certos que estão assistindo. E em breve tenho certeza que nós vamos nos encontrar no nosso curso presencial em algum lugar pelo Brasil e principalmente na turma 3. Turma 3. Turma 3 acabamos de finalizar. Turma 4. Turma 4 que será em agosto. Quem gosta do nosso trabalho e quer conhecer um pouquinho mais e receber informações da turma 4 em agosto, termina a live, vai na bio do meu Instagram, clica lá e entra num grupo de WhatsApp que é tranquilo, silencioso. Só vou comunicar com antecipação as datas, com antecedência para essa turma que está lá nesse grupo de WhatsApp. Como vai funcionar, que dia vai começar, já pelo grupo de WhatsApp. Tem informações sempre privilegiadas neste grupo, certo? Link da bio, só clicar, se inscrever lá, participar, né, do nosso grupo de WhatsApp e juntos nós vamos construir uma história lindíssima, como já estamos construindo a história e ajudando a construir a história de muitos profissionais através do nosso curso online, que mesmo à distância é sim possível, e não sou eu que falo, é quem participa, onde consegue resultados, melhorar seu acabamento, estão todos conseguindo realizar cortes de cabelo de uma maneira única e exclusiva para sua cliente. Estão personalizando o seu trabalho, seus cortes de cabelo como uma verdadeira hair designer. Essa é a proposta do curso, é isso que acontece, é essa mudança que acontece na vida das pessoas. E já indo para a 4ª turma, eu fico cada vez mais orgulhoso, feliz e confiante em falar desses resultados. Mas quem vai falar logo em breve vocês vão ver. São essas pessoas que já mandaram muitos depoimentos, logo vocês vão ver aqui na minha rede social quantas pessoas falando da transformação através de um curso online.
que nós estamos disponibilizando a cada 2 ou 3 meses uma turma nova, com início, meio e fim, construção, técnicas riquíssimas, texturização, suporte, cuidado, como sempre foi a nossa característica. Certo, pessoal? Ótima noite. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela companhia de cada um. Semana que vem nós nos encontramos. Semana que vem eu estarei em Florianópolis com o curso módulo 2. Módulo 2 em Florianópolis, semana que vem. A primeira semana de julho de 2022 marca o módulo 2 em Floripa. E faremos a nossa live direto daqui em Florianópolis. Eu espero você segunda às 20h30. Um grande abraço.